Fala aí, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Lume Podcast. Estamos aqui hoje com um casal incrível, Bruno e Tamires, muito bem-vindos. Obrigada. Obrigado. Pô, que legal que vocês estão aqui do Justo Café, né? Vamos falar de café. Maravilhoso. E a melhor parte da mesa, desculpa, mas eu tenho que falar, a mulher mais incrível, inteligente, fantástica dessa galáxia, a morena alemã de minha esposa querida. Olá, tudo bem? Ele sempre me deixa sem graça, tá? Em todos, já virou até um bordão. É verdade, tem que Tá ser certo, dito. com Né? certeza. É marido, né? Ainda bem que ama. Tem essa E visão. Você que não é inscrito, já se inscreve no canal, ativa a notificação, comenta aí de onde que você está assistindo a gente. Não sei se você tá ligado aqui, você percebeu, nós estamos de cenário novo, tudo novo, sistema novo. Tamo a pampa, né? Doideira do marido, mas Inclus- ficou legal. Inclusive com um parceiro novo aqui, que é Level Car. Então, você que está com essa charanga velha aí que você chama de carro, tá na hora de trocar o carro, você vai procurar Level Car, ele vai te dar as melhores dicas para você ter um carro que vai te atender bem, numa condição especial e com procedência, né? É. Não, eles são 5 estrelas no Google. Top. Maravilhoso. Então é isso. E agora sim, Bruno Tamires, que bom que vocês estão aqui com a gente, deu certo, né? Graças a Deus. Prazer é nosso. Agora, que história é essa de café, cara? Como é que vocês foram parar com esse negócio de café? Não é? Mas já era alguma paixão de vocês ou foi alguma coisa que Deus já foi gerando? Então, interessante essa pergunta, porque hoje, graças a Deus, a gente toma café sem açúcar, né? Nada contra quem toma com açúcar. Mas a gente levou um tempo para apreciar café e conhecer e tomar sem açúcar, né? Mas, assim, o café, de fato, foi algo que o Senhor separou para nós, né? O café comunica muito isso na nossa família hoje, né? Tem história pra contar. Tem muita história. Foi um divisor de águas, assim, na Mas nossa antes de vida. entrar na história, desculpa interromper vocês, é porque eu sei que tem um presente aí pra mim e eu já quero logo. Ah, não acredito. É lógico. Muito bom, gente. Porque depois a gente gata na conversa e vai. Ah, mas... é. Ó, tem um presentinho Ai, aqui. que ó. legal. Olha isso. Calma aí. Não, É, legal demais. vai dar pra A ver marca. ali? É. olha que maneiro. Que isso, hein? Vamos fazer o momento mexendo justo, Ah, né? Mas é um presentinho. Nada mais justo, né? Adoro caneca. Pô, que maneiro. Eu mereço um justo café. Pô, bonito, cara. Bonito. Bonito, né? Dá pra você ver E daí? a caneca, ela é diferente, o padrão dela, né? Muito bonito. Que maneiro. Pra quem gosta de café mesmo, porque ela é grandona, dá pra... É pra mim, esse é pra mim, amor. Quase um balde. Não, eu vou falar uma coisa. Meu marido é tão fofo comigo, é sério. Eu vou subir o padrão, tá? Bruno, presta atenção. Ó, olha só. Sabe como é que ele me acorda? Com um cafezinho na cama. Ai, Ele faz lá a xicrona, que ele sabe que eu gosto muito de café, sem açúcar, Não, a caneca é um É. baldinho desse. baldinho. E aí ele já bota do ladinho da minha mesinha de cabeceira, me levanta, porque eu quando eu acordo parece que um trator passou em passou mim. por cima. É. Aí ele me dá um abraço assim, de uns 2 minutos, aí depois eu sento na cama e deito. Eu sou muito Uau, hein? privilegiada, hein? Eu falei que eu ia Isso, subir a hein? régua. Mas Caramba. isso tem a ver com o quanto eu a amo, mas também com o quanto eu me amo. Porque uma mulher acordando feliz garante um dia Nossa, feliz, entendeu? Exatamente. Você já começou o sábio. dia, 95% dele já bem Tá encaminhado. É, isso garantido, aí. pô. E aí com café desse a gente vai acordar mais bem-humorado ainda, hein, Deixa eu amor? botar aqui. Exatamente. Nossa, eu tô muito feliz. Gente, chocolate, ó, com notas de chocolate. Isso. Que E legal. é café mesmo, tá? De verdade. De É. verdade. Exatamente. Não tem aquele negócio de que café bom é café torrado, forte, não é isso não? Não. Uma misturinha de inseto com mato, com pau, casca de né, sei lá o que. folha. É. Isso. Não, café de inclusive verdade. o Bruno foi tem 2 semanas 2 de conhecer a Fazenda, que é a nossa parceira Ai, que que delícia. a gente invasa o café. Que maneiro. É uma empresa familiar também, Ah, muito que legal a legal. A história é história. muito parecida com a nossa, né? Também um dos sócios lá conheceu o amigo, né? Que hoje é sócio, namorou a irmã desde os 16 anos, Caramba. estão casados e são sócios, né? Então é muito parecido com a minha história com a de Tamires. A gente se conhece desde os 16 anos. Que legal. Estudamos juntos, né? Poxa. Meu irmão é É sócio sócio hoje, né? nosso, Davi.
Aham. É uma história muito parecida, muito legal. Foi muito Mas, legal. mas aí onde que o café entrou na vida de vocês? Então E vamos lá. aí eu vou deixar ela contar porque tem muito a ver com o passo a passo de como que Deus foi transformando todo esse caminho nosso, né? E aí Deus falou primeiramente com ela para depois eu ter toda essa ação. Foi uma história bem. Foi uma dor, na verdade, né? E dessa dor nasceu o propósito, que é o justo, né? A gente fala que o nosso propósito no justo é prosperar famílias, como Deus prosperou a nossa família, né? A gente não fala sobre dinheiro, né? Mas a gente fala de fato sobre a plenitude do que é a prosperidade em Deus, né? Tempo, família, enfim. E aí o Bruno, ele era corporativo, né? Sempre trabalhou numa empresa. Eu acho que você podia contar e eu ia dando Então os tá bom, detalhes. Então vamos lá. Foi assim, né? Eu trabalhava como executivo de compras há bastante tempo já numa empresa. Cheguei a trabalhar nessa empresa por 5 anos, saí, fui trabalhar em outra e acabei voltando. Né? No todo, acho que foram 10 anos na área de compras. Caramba. E aí, isso em 2017. Eu viajava muito, né? Meu filho estava com 3 anos nessa época, o Samuel, nosso primogênito. Hoje nós temos 2 filhos, né? O Samuel e a Luísa, de 3. Hoje o Samuel está com 10. E nessa época viajava muito, né? O telefone era 24 horas ligado. Então, assim, a gente passou por momentos muito de decidir alguns caminhos, né? De vida de família, né? Na época estava exigindo muito a minha vida no trabalho. E aí, em 2017, a gente saiu de férias, isso era março, em abril mais ou menos. Março. E meu 5º dia de férias, a gente teve uma experiência de me ligar e falar, Bruno, você precisa voltar. No quinto dia. No 5º dia. E eram quantos dias de férias? Acho que era 15 dias, 15 né? dias. Nossa. Pô, não tem como. E aí, a gente estava num resort, a gente nunca tinha ido para um resort. Era as férias dos Era as sonhos, férias né? do sonho, Imagina, tudo já estava pago. Sim, tudo pago, curtindo o piscinão. Ah, a filho Tamires ficou curtindo. feliz, adorou, né, a ligação, Poxa, né? Nossa. Próxima vez. De fato, ali começa a história, né? Eu Eu falo não- que se a gente escrever um livro da nossa história, o primeiro capítulo é As Férias Interrompidas, Muito né? bom. E aí, assim, ali começou algo que a gente crê hoje que Deus estava preparando toda uma história, né? Primeiro a gente foi prensado, né? A gente entende isso. E a gente... eu, na verdade, né, decidi voltar, né, a trabalhar. E aí foi realmente as férias interrompidas. Você deixou a família lá, Não, a família toda veio voltou todo para mundo. casa. Caramba. E aí a gente volta para casa. Eu e tava muito bolada para ficar lá. Eu voltei com certeza. E aí, assim, a gente pensa o seguinte, não, ela vai entender, né? Uma hora ela vai entender o porquê eu fiz isso. Só que aí as coisas só foi se agravando mais, né? Porque logo depois de umas férias interrompidas, eu fui colocado num curso de liderança. E aí, os meus sábados que eu tinha com tempo em família, eu estava fazendo um curso de Caramba. liderança com a empresa. E aí eu lembro que isso foi agosto, mais ou menos, de 2017. E aí, assim, começou a mexer de verdade com a vida familiar, casamento, porque aí eu estava começando a negligenciar, né? Negociar o tempo com a família. Sim. E assim, meu filho estava com 3 anos, se eu for fazer talvez a memória para trás, né, do que eu lembro desse período, realmente eu lembro do meu tempo trabalhando, né, e chegando em casa tarde, brincando um pouco com ele, botando para dormir, mas não consigo ter memórias assim muito, né, em cima disso. E aí eu lembro que quando veio esse curso, né, de aperfeiçoamento de liderança, aí ela ficou bolada demais. Aí conta um pouquinho. Eu acho que ali começa a história, de fato, né? Porque a gente estava vivendo uma crise familiar, uma crise conjugal, né? A gente não estava bem. E aí eu comecei a ficar mal mesmo. E eu acabava que cobrava muito dele, né? Uma resposta. E teve um momento, assim, nesse curso, né? Eu falei para ele assim, você vai nesse curso? Não, eu tenho que ir, não tem muito jeito.
E eu lembro que numa sexta para sábado, né, que era o curso dele, que ele falou que iria, eu tive um momento assim que marcou minha vida, acho que foi minha maior experiência com Deus, assim. Caramba. Eu estava passando mal, acordei assim mal, e eu tentei até acordar ele, né? Falei, Bruno, acorda e tal. Ele não conseguiu acordar. Eu fui para a sala, fiquei lá orando, chorando. Senhor, tá muito ruim. Bruno não para em casa. Samuel tá crescendo e não tem o pai como referência. Enfim, aquela crise, né? E eu lembro que eu orei, chorei e eu ouvi nitidamente, faz uma xícara de café. De madrugada. De madrugada. Nossa, Deus Mal. não ia falar isso comigo, porque eu ia ficar, caramba, mas eu não vou conseguir dormir, eu ia ficar preocupada. Faz uma xícara de café. E eu levantei, coloquei uma água no fogo, coloquei o filtro, coei o café, e aí de novo, mas faz um café para mim também, que eu vou tomar esse café com você. Senti Caramba. Deus falando, sabe? E aí eu fui, coloquei a xícara, obedeci. Coloquei um filtro novo, coei o café, e aí a presença de Deus veio de maneira assim muito palpável, Que maneiro. muito forte mesmo. E toda aquela ansiedade, todo aquele mal-estar, aquilo foi passando, foi deixando, e eu comecei a descansar de fato no Senhor, sabendo que Ele ia fazer algo, Aham. né? E Ele já foi me preparando também, porque naquele momento foi tão forte, foi tão marcante a experiência, que eu sabia que era algo assim que mudaria nossas vidas, sabe? Caramba. Não ia ser qualquer coisa. E eu confiei, descansei e aí passou. Há umas 2 semanas depois, né? Mas 2 semanas depois. E aí Só que até então eu não sabia dessa história, não, tá, gente? Ela não Até te então, contou. assim, Não a te- experiência que ela teve com Deus. Exatamente. E foi interessante porque eu parei de reclamar com ele. Eu parei de falar. Tipo, de fato eu descansei, né? E aí continua a história. Aí mais ou menos umas 2 semanas depois, aí eu acho que foi aí que Deus também quis me preparar, né? Porque foi a minha vez que eu perdi o sono. E aí assim, eu nunca tive insônia, né? Aham. E eu lembro que eu fiquei assim, cara, não sei se é uma ansiedade, o que é isso que está acontecendo comigo. E aí eu fui para a sala. Nisso que eu fui para a sala, e aí eu brinco, eu falo com ela e com os amigos, né, que eu conto a história, eu falo assim, cara, vocês sabem, eu sou um cara muito racional, né? E aí de repente você ouve uma voz assim, cara, eu quero que você monte uma cafeteria. Entra no YouTube aí e você vai estudar sobre café. Aí eu falei assim, cara, tô ouvindo alguma loucura aqui na minha cabeça, é o meu Isso subconsciente, eu tô cansado, né? No meio da madrugada No meio da também. madrugada Não, também. e você nunca tinha pensado nisso e nem passado na cabeça? Não, assim, É. era um desejo talvez nosso, mais novos de casado, que um dia, ela falava muito isso, né? Um dia a gente vai trabalhar junto. Eu sempre falei isso. Que legal. Eu falei, a gente vai trabalhar um dia junto. Só que para ele isso era impensável, porque Uhum. assim, pensa num cara totalmente corporativo, Aham. pontual, Sim. metódico. É, e empreendedor é um chute no estômago, né? Porque... Exatamente. Eu sempre criada num ambiente de empreendedores, né? Com muita dificuldade com o horário, porque sempre vivi isso. Meus pais, essa hora eu tenho que estar em tal lugar, daqui a pouco em outro. Aham. Mas sabe que E- essa química é perfeita para empreender, Exatamente. né? É verdade. Exatamente. Porque se os dois forem muito metódicos, ou os É dois tipo a muito... razão e a emoção, né? É um perfil empreendedor e perfil Exatamente. gestor, né? É isso. Isso é muito bom. Assim, tanto é que hoje eu cuido da parte comercial, cardápio, e ele é totalmente financeiro, faz a Muito gestão Legal. do negócio. Muito né? bom. E eu falava pra ele, olha, a gente vai trabalhar junto. Ele ria. Tipo assim, jamais eu vou trabalhar com Impossível. Aí você. a gente nunca pensou o que seria, né? Aham. Assim, nessa conversa nossa, um dia a gente vai trabalhar junto. Eu falo assim, cara, eu era formado em engenharia de produção. Sempre trabalhei essa parte mais de logística, compra. Eu falei assim, pô, será que um dia eu vou trabalhar com um centro de distribuição, né? Vou ter Aham. uma transportadora. Mas, pô, a gente vislumbrava isso assim, muito a longo prazo, né? Só que, de repente, Deus vai achatando, né? E vai trazendo as coisas assim mais para
para ele, né? Para a vontade dele, para aquilo que ele quer fazer. Uhum. E aí veio essa loucura na minha cabeça, né? Era Deus Caraca. falando comigo. Cara, cafeteria. E interessante que quando eu acordei, você está vendo aí ele, vamos abrir uma cafeteria? De primeira eu não lembrei do momento que eu tive com Caramba. o Senhor. Uhum. Depois a gente fazendo o nosso, que a gente sentou para fazer a missão, visão, valores, que eu fui narrando a história para a Suelen, né, que hoje é a nossa assessora comercial. Caramba, estava tudo ligado. Deus estava comunicando exatamente isso. Que E maneiro, isso foi né? foi poderoso, assim, olhar para trás e ver isso. Por isso que eu falo, né, que foi a experiência mais marcante que eu tive até hoje com o Senhor, porque ele de fato foi desenhando tudo e comunicando tudo, muito interessante. E assim, só acrescentando mais, porque na época, como a gente não tinha nada na cabeça de cafeteria, a gente não tinha plano de negócio, a gente não sabia onde a gente ia montar. Se bem que a gente tinha o quê? Um copo d'água, o quê? Aquele meme, né? Uma garrafinha d'água e um sonho. Um sonho. Porque assim, tá, beleza, Deus falou, e agora? Porque aí tinha os próximos passos, né? Uhum. As ações. Tá, e aí? Você vai largar o emprego? Né? Vai fazer como? Uhum. E aí a gente foi buscar algumas confirmações do Senhor, se era isso mesmo, né? E aí eu lembro que quando foi de setembro para outubro, eu anuncio o meu desligamento, mas aí por questões lá de treinamento do pessoal, por ser um cargo de confiança, eu só saí em fevereiro. E foi muito Caramba. interessante isso, porque de fato o Senhor ele colocou uma porção de fé assim, diferenciada. Porque eu lembro que o Bruno falou assim, então, fui tentar conversar lá, que eu ia sair, pedir para eles me mandarem embora, e não, eles não vão me mandar. Eu falei assim, Bruno, mas como assim? São 10 anos, como é Mas que isso é um isso... bom sinal, né? O cara tá Exato. fazendo um bom trabalho. Imagina ele falar assim, Exatamente. ufa, Bruno, vai! Até que enfim. Exatamente. O fundo de garantia tá tudo lá e, assim, gente, não tinha reservas, não tinha nada planejado, não tinha Uhum. dinheiro, de fato. A rescisão era o início de tudo, né? Sim. E eu lembro que o Bruno, o mais racional, ele virou para mim, ué, mas Deus falou, eu vou pedir demissão. Ai, que Cara, legal. mas isso é isso. Se tem uma palavra de Deus, tem tudo, pô. Isso aí. Tem tudo. Exatamente, Porque exatamente. você pode ter tudo sem uma direção de Deus, grande chance de não dar certo. Mas se tem a direção de Deus e não tem mais nada, vai na direção que tudo vai surgindo, né? Tudo vai alinhando, né? Verdade, isso faz muito sentido, é sobre isso. E como é que vocês foram parar em São Gonçalo? Um café lindo. Então, Lá. nós somos de São Gonçalo, nascidos, criados, né? Na verdade, a gente se conhece desde criança, né? A gente era Maneiro. vizinho. Sim. E São Gonçalo, assim, na verdade, a gente não queria ir em São Gonçalo, né? A gente queria fugir de São Gonçalo. Uhum. Nós fomos assaltados, né? Assaltados não, né? Acho que É. invadiram nossa casa. A gente não chegou a ver a movimentação Sim. e tal, mas umas 3 vezes, né? Caramba. Foi Nossa um casa- período só muito nossa casa difícil. foram 3 vezes. É, A mesma casa. a mesma casa. A Caramba. gente foi reforçando segurança, mesmo assim não foi resolvendo. Por último, ela chegando em casa, o Samuel pequenininho de carro, aí abordaram ela na porta de casa, e aí levaram o carro. Foi assim, foram dores que a gente foi entendendo mesmo todo o processo. Foi com criança. Exatamente. complicadíssimo. Teve uma vez que a gente teve até perícia dentro de casa, né? Porque de tão... A última, na verdade, né? E aí teve perícia, foi assim, foi algo bem delicado. bem delicado. E quando acontece isso, você sente não só pelo roubo, né? Pelo furto do objeto, mas pela sensação do se sentir invadido, sua privacidade. Ser da minha vulnerável, casa. Isso, exatamente. Seu descanso ali, né? Sim, que o lar, teoricamente, é o lugar, tipo assim, é o meu Sagrado, lugar seguro. é. Exatamente. Pois é. Não, esse dia foi assim, foi tão surreal, né? A gente entendeu assim, do cuidado do Senhor mesmo, porque foi um dia que a gente foi ver, tipo, um cineparto. A gente foi visitar uma prima que tinha acabado de ganhar neném. E aí chegamos em casa, era umas 10 horas da noite, e assim, normal.
Entramos em casa, estava muito cansado, fomos dormir. Só que nesse dia, por ele estar muito cansado, acho que o Samuel estava meio gripado, alguma coisa do tipo. E aí, vamos botar ele para dormir com a gente no quarto? E aí botamos ele para dormir com a gente no quarto, na nossa Ele cama. não tinha nem um aninho, Ele não tinha né? nem um Era aninho. bem novinho. Era bem novinho. E aí, não sei porquê, sim, foi em Deus mesmo, a Tamires fechou a porta do quarto, trancou a Meu porta do quarto. Deus. E aí a gente dormiu. Uhum. E aí, assim, hoje em dia a gente ri, né? Mas a gente, era umas 6 horas, estava indo trabalhar, né? Quando trabalhava ainda. Trabalha ainda, né? Mas corporativo. Sim. Mas aí eu acordei assim, meio sonolento, fui fazer meu café para trabalhar. Aí eu olhei assim para a parede, ué, a televisão não tá aqui. Aí a gente tinha comprado uma bicicleta pro pai dela, o pai dela tinha comprado e tinha guardado lá em casa, uma coisa desse tipo. Aí eu comecei a ficar falando perguntas na minha cabeça, mas a bicicleta não tá aqui. E aí por fim depois ela acordou e vimos que tinham invadido a casa e tal. Que doideira. Puxa. Foi horrível. Aí assim. tinham revirado o quarto do Samuel e assim, graças a Deus, a nossa família foi protegida. Guardada, Foi é. guardada. E todos esses fatores, sim, incentivavam a gente a fugir da cidade, sim. né? E aí, assim, a gente passando por tudo isso, eu lembro que quando a gente tinha a ideia de montar a cafeteria, que a gente não sabia nome, não sabia lugar, não tinha plano de negócio, não tinha nada. Até então não tinha nem dinheiro na época ainda, né? Eu queria ser mandado embora. Mas graças a Deus fui mandado embora. A Aham. gente conseguiu lá. Foi bacana que ele Foi falou. legal. Ele falou assim, cara, você anunciou sua saída em outubro, falou que ficaria até dezembro treinando uma pessoa. Você ficou até dezembro, acatou em ficar até fevereiro, conseguiu redução de custo, cumpriu com seus objetivos, cumpriu com seus horários, melhorou ainda a performance do seu setor. Cara, nada mais justo do que te honrar para você conseguir Que legal. Que Foi legal. muito legal. ter os seus Maneiro. direitos e te ajudar nesse novo desafio, né? Mas que você Muito é bom. maluco, é. E aí, sobre São Gonçalo ainda, né? Na verdade, quando a gente começou a pensar no nome da cafeteria, e a gente lembrou de uma oração que a gente tinha feito, né? Que ou que Deus arrancasse a gente daquela cidade, ou que desse amor. E aí a gente pensando no nome fomos para Itaboraí primeiro, Foi. né? Procurar ponto, Niterói. Não, em Itaboraí a gente quase fechou um contrato. mesmo? Foi. Eu cheguei a passar ficha, tava pré-aprovado. E foi naquela época do boom de Itaboraí ou não? Porque tem uma época em Itaboraí por causa do Foi petróleo. 2018, da Comperte, então assim, né? a Comperte já tava meio passando pela Aham. transição ruim, né? Ah, tá. Mas Não, eu, já estava bem ruim, assim. eu lembro que aí quando a gente tava assim, já quase pagando já o contrato na entrada lá, o cara me liga, era umas 8 horas da noite, falou assim, cara, não sei, cara, cafeteria aqui em Itaboraí, já tem uma aqui próxima, eu quero montar mesmo uma loja de tinta, uma farmácia, Caramba. acho que a cafeteria não dá certo não quero mais te alugar. Falei, Tamires, Como que assim? cara Que doido, porque até doideira. então eu saí do trabalho, montar a cafeteria e seria em Itaboraí. Sim. E agora? Aí não deu certo em Itaboraí, cara, é onde a gente conhece, né? Vamos pra São Gonçalo. Para São Aham. Gonçalo. E aí a gente começa a pensar no nome. E acho que isso é porque foi tudo muito rápido. Então, assim, hoje a gente vai ruminando, vai lembrando, vai vendo que, de fato, Deus estava direcionando tudo, né? Mas vamos colocar um nome? Qual o nome? Santo Café, que Expresso crente tem Carioca. disso, né? Cara, e lance de nome é muito complicado. Às vezes a pessoa, às vezes, por causa eu sou do ramo, né, de publicidade e tal. E de vez em quando os amigos falam assim, pô, tu queria montar uma marca de roupa? Pô, me ajuda lá, me arruma Me dá um um nome, como se fosse fácil. É, Tem como se uns fosse 5 assim, aqui né? no meu bolso. É a pior Serve aqui. coisa, pra mim é a coisa mais difícil. Eu amo, tá? Lance processo de naming, eu adoro, mas é uma das coisas mais complicadas que tem, bater martelo num nome. E É qualquer muito nome, difícil. qualquer nome que tu vai ter hoje tem Instagram, tem site, tem tudo. Então, Exatamente. tu achou um bom? Agora se vira pra ver se dá pra ter site, tem uma página no Exatamente. Instagram. E o nome fala muito da marca, né? Ah. Traz identidade, né? Exatamente. Acho que o nome traz identidade e carrega propósito junto, assim, né? Isso aí. Falou tudo, porque é exatamente isso. Quando a gente estava, vamos montar a cafeteria, batemos o martelo. E aí vamos pensar no nome.
E aí a gente começou a estudar sobre até o BAN, né? Que é a gente fez até um cursinho rápido, não, a gente quer um comércio, tal, com os padrões do reino de Deus e tal. A gente começou a pensar, cara, a gente quer tomar um café, a gente vai para Niterói, até Itaboraí a gente vai tomar um café, mas a gente não toma um café em São Gonçalo, né? Aí, de fato, a gente precisa sair e tal. São Gonçalo tem para comer um pastel do chinês, um caldo de Exatamente. cana, né? Não, mas eu acho que assim, porque eu sou de fora, tem gente que vê o nosso podcast e não sabe como é São Gonçalo. É. Né? Então é uma cidade verdade. mais. Ele assiste tudo que é lugar, para entender então, para É. contextualizar, porque São Gonçalo é uma cidade gigante, né? Teria tudo para ter uma baita estrutura, Exatamente. mas é um lugar não é fácil de Não, empreender em não é São Gonçalo, fácil. viver em São Gonçalo. Segurança não é legal, saúde não é legal, educação não é E por legal. muito tempo a gente foi tirado como um patinho feio, né? Assim, você saía pro Rio, conhecendo as pessoas, você mora onde? São Gonçalo. São Gonçalo ali perto de Niterói. É, sempre Isso, assim, né? A referência é Assim. essa. Isso aí. São Gonçalo é conhecido como cidade dormitória, né? As pessoas só dormem por conta do aluguel ser mais em conta e tal. As pessoas trabalham aqui em Niterói, moram em São Gonçalo. Então, assim, Sim. é uma cidade muito precária. Ainda tem melhorado muito, mas é uma cidade muito precária, né? E, de fato, a gente enxergou essa possibilidade de trazer justiça para a cidade, né? Dando uma oportunidade dos gonçalenses tomarem um café, comerem algo legal. Um lugar super agradável, Exatamente, E num até fazer um ambiente adendo legal. aqui, né? Justo não é o nosso sobrenome. Justo é, de fato, trazer justiça para São Que Gonçalo. legal. Porque virou, né? Bruno Justo. Isso, você- isso aí. Então, como você falou, o nome fala muito sobre propósito e é isso, né? A gente sempre tentou entregar muita excelência no atendimento e, assim, é uma cadeia, né? Um ecossistema, né? Porque a gente se relaciona bem com nossos primeiros clientes, que são nossos colaboradores, né? Os fornecedores, com a comunidade local. Hoje a gente consegue ter alguns projetos, dar assistência a alguns projetos, né? Legal. Então, de fato, a gente conseguiu com graça e favor, É o né? reino, né? Vocês Sim, botaram uma exatamente. pérola ali num lugar que brilha. Porque você tá ali dentro, o lugar é muito aconchegante, é maravilhoso, né? E Então, o Justo Café é exatamente isso. É. Você entra no Justo, parece que você foi transportado para um outro lugar. Assim. é maravilhoso. O ambiente é Legal. maravilhoso, o atendimento é maravilhoso. Café é extraordinário. E a gente ficava meio sem graça que no começo, até hoje, né? As pessoas falavam assim, nossa, nem parece que a gente está em São Gonçalo. E a gente, não, mas São Gonçalo tem seu valor, né? Mas, de fato, assim, a fama de São Gonçalo é muito ruim, né? Mas a gente... Cara, eu acho sensacional, porque o reino é a beleza, né? Deus, ele é o máximo da beleza. E a gente tem uma cidade mais, assim, complicada. Exatamente. E você poder implantar uma semente e trazer esse olhar para as pessoas e elas verem que a beleza é importante, Sim. porque você tá num lugar, aí você é transportado para lá, vai para uma outra dimensão. Você se sente bem, as pessoas veem, cara, beleza importa. Exatamente. Realmente isso aqui tem alguma coisa diferente. Eu adoro, a gente sempre fala sobre isso, a gente já trouxe aqui o Serguei para falar sobre beleza, a gente falou sobre isso. E eu super acredito que a gente tem que entrar nos lugares, a gente tem que entrar realmente para iluminar. E aí foi por isso que eu falei, cara, a gente precisa trazer eles aqui, Legal. porque é um assunto que eu gosto tanto. E eu conheço muita gente de São Gonçalo por causa da Lume, e cara, é tanta gente incrível, sabe? Porque aqui a gente tá aqui é Niterói, mas a gente tá do ladinho de São Gonçalo, pertinho de Maricá. Então, aqui vem gente de tudo que é lugar, né? Vem a galera, muita gente de São Gonçalo, muita gente, tem gente de Itaboraí. Aí São Gonçalo tem essa fama de ser uma cidade, enfim, violenta, né? Mas todas as pessoas que a gente conhece de São Gonçalo é um coração. Maravilhosas. Gente, sério, aqui a Lume é grande, vocês viram, e sempre a gente faz de 15 em 15 dias um mutirão aqui. Precisa ver o capricho da galera de São Gonçalo. A de Niterói também. A gente nem gosta de dividir, na verdade. Sim. Enfim. Mas eles dão sangue, cara. É incrível. O capricho, sabe? O amor que eles têm, o zelo
pela Lume, assim, é maravilhoso. Eu fico boba. Então, o que eu percebo, na verdade, é assim, porque tem essas pessoas, por exemplo, em São Uhum. Gonçalo, e acho que falta é um lugar, tipo assim, onde eu vou frequentar, né? Exatamente. Então, acho que o justo surge exatamente, talvez, assim, como um pedido inconsciente dessas pessoas que precisavam do Exatamente. lugar Uma bacana. resposta, né? Isso E aí. de se Resposta. sentirem bem servidas, amadas, porque é isso, né? É. Jesus Sim. compartilhar o café com Isso ele, e aí. café tem a ver com a mesa, Isso né? aí. Eles Isso. se sentarem ali, eles, nossa, meu momento agora, É. né? Tanto é que é justo para você, né? Justo para compartilhar. Assim, muito interessante essa criação do justo, né? E a comunidade, nossa comunidade ajudou muito a gente nesse início, né? Nosso plano de negócio, a gente costuma dizer que foi oração, né? Sim. Dos irmãos, né? É que vocês fazem parte de uma comunidade, uma igreja, que ora muito por São Gonçalo, Sim, né? Que é a comunidade do exatamente. Rei, né? Exatamente, É. exatamente. E eu lembro que os irmãos ajudaram mesmo, né? Um indicava, por exemplo, a nossa arquiteta, a Bianca, né? Foi uma indicação da Dani, né? Do Fábio, da Bravo. Que comunidade. legal. E ela conseguiu desenhar o justo. Eu lembro quando ela apresentou a planta, a gente, nossa, uau, é isso, tá lindo, tá Que legal. maravilhoso. E ela, a Bianca, quando ela chegou junto, né? Tô nesse projeto com vocês. Eu lembro da entrega dela, né? Ela era como se fosse para ela e os irmãos maneiro. também. O Ícaro e a Karen acompanharam muita gente de perto nesse tempo, né? Legal. E sempre ali orando e perguntando e falando. E assim, foi muita graça de Deus, Mas né? Deus vai trazendo, era propósito dele, então ele vai trazendo as pessoas que têm a ver com o Sim, mesmo sim. propósito. Sempre tem recurso disponível para a vontade de Deus ser feita. Se Deus Exatamente. fala, ele já providencia tudo, né? Exatamente. Eu lembro que a gente sentou na escadaria ali do Parque das Águas Sim. Empresarial, né? E a gente contava os carros que passavam no sinal. Esse foi o nosso plano de negócio. Fomos dois doidos, né? Tinha um Santo André ali no Ai, Parque que das legal. Águas. Uhum. Sentamos ali na escadinha que tinha ali do prédio, tem do prédio, né? Eu peguei o cronômetro e ia ficar contando os carros. Falei, quantos carros passavam por Exatamente. ali? E não tinha Caramba. nada ali. Ali era muito deserto, né? Aham, sim. Tinha alguns estabelecimentos, mas poucos. Eu lembro quando a gente pegou a chave da loja, que foi uma história muito interessante, porque quando a gente viu a loja, caramba, é aqui, A né? gente ouvia muito falar de Parque das Águas, mas a gente nunca tinha ido naquela região. Exatamente. Quando a gente foi, cara, que lugar diferente, bonito, né? Uhum. E aí a gente vai alugar essa loja, achei legal. E aí a gente liga para a imobiliária. Eu lembro que a corretora falou assim: já começou assim. Ih, É mesmo? Olha, essa proprietária, todo mundo aí já tentou alugar essa loja. Ninguém consegue alugar. Ela não Caramba. aceita nada, só fiador. Aí eu falei, Bruno, vamos tentar. E aí mandamos a documentação e o fiador de Bruno era... Não, primeiro deixa eu lembrar da foto, né, que a gente foi fazer a visita. É Antes de mandar a verdade. documentação, a gente fez uma visita. Aham. E aí eu fiz meio que um ato profético, se eu posso dizer assim, né? Eu falei assim, Tamires, cara, essa loja é nossa. Tira uma foto minha. Aí eu fiz assim pra ela, tipo assim, tira uma foto. E fica a foto assim, pra tirar a foto. E aí, logo depois, a gente foi conversar com a imobiliária, com essa documentação. E aí ela falou sobre isso. Aí ela falou que ninguém conseguia Caramba. alugar e tal, só com fiador. E o nosso fiador, a gente pediu uma pessoa para ser fiador e tal. E aí tá bom. Ó, tem outra pessoa interessada. Caramba. E era até para uma franquia do Habib, se eu não me engano. alguma coisa Alguma coisa, eu não lembro. E o fiador dessa pessoa... Aí a imobiliária ligou, Bruno, você tem certeza que o fiador mandou o documento certo? Porque, assim, o documento que está aqui para fazer esqueci o nome A que se dá. aprovação. O calção, né? Aham. A garantia. Sim. É um terreno em Caxias. E, assim, essa loja, o terreno não vale nem metade da geralmente, loja. quando você aluga um imóvel numa cidade, tem que ser nas regiões próximas. Sim. Né? Agora aí, né, São Gonçalo, Niterói, Imóvel talvez tenha equivalente. Maricá ali, E exatamente. equivalente, né? Sim. E o valor tem que ser equivalente, né? Uhum. Porque assim, na ficha dela, né,
imobiliária, Da da fiadora? criadora, Aham. ela tinha até renda, mas era um terreno em Duque de Caxias. O imóvel que ela O estava imóvel, dando a sim. garantia, né? E o rapaz Meu da concorrente, franquia, né? ele trouxe uma parte hotel. Pô, Em Caraí. Em Caraí, né? Ah, tá. A bom. garantia, eu disse, não tem nem como você competir. Aí Bruno foi e falou, não, eu quero uma reunião com a dona do imóvel. abusado, né? Não, eu vou até assim, fazer uma defesa aqui, que na verdade quem falou isso foi ela, né? Porque essa parte mais assim, ousada vem dela. Eu falei assim, ai, danou. Agora, pô, assim, Eu e falei assim, agora? não, Bruno, olha só, você tem que marcar uma reunião com essa mulher, porque ela tem que entender o que a gente está querendo fazer. Legal. E aí, com muito custo, a corretora falando assim, olha, eu vou tentar, mas ela é difícil, marcou. Aí Bruno chega em casa depois da reunião, assim, com aquela cara triste. Eu falei, e aí, amor? Aí ele, Amor, foi, amor. Vou morar agora. vamos morar, porque assim, a mulher me sabatinou. Tá bom, no outro dia, a imobiliária liga. Não, no outro dia à noite, né? Era 10 horas Não, da era noite. no mesmo dia. No mesmo dia, No né? mesmo dia. A reunião foi à Eu lembro que eu tarde. cheguei em casa, era umas 7h30, 8 horas, a imobiliária me ligou, até estranhei. Falei, pô, a imobiliária ligar 8 horas da noite. Falei, Já vai me dispensar assim? Tipo, falei assim, pra ligar agora, Eu lembro até hoje, assim, da frase, né? A corretora falou, olha, eu não sei o que essa mulher viu em você, mas ela quer te alugar o imóvel. Ah, viu, Jesus? muito bom. Exatamente. E eu, assim, e ali começa, né? O grande planejamento, a graça, o favor de Deus. Que Quer dizer, maneiro. planejamento não tinha, mas tinha graça e favor. Tava com Deus o planejamento, isso então aí, tava bem. Isso aí. E começa a nossa história, assim, eu falo que a gente começou, é o que eu falo sempre, eu olho para trás e vejo favor e graça de Deus, porque o cardápio, a criação de cardápio, o nome, as cores, assim, foi Deus Legal. mesmo que comunicou, né? E vocês têm alguma história, assim, legal de, não sei, algum cliente que tenha entrado e que tenha nossa, feito alguma diferença, assim, na vida, sabe? Ou no dia da Várias, pessoa, eu acredito. várias. cara, a gente teve até uma caixinha uma vez de perguntas no Instagram, pra perguntar, acho que alguma coisa, tipo, memórias que você teve no Justo. E teve, eu lembro até do nome, do Lucas. O Lucas, ele, acho que ele congrega na Rema, se eu não me engano, o Legal. pastor Rafael. Sim. E ele colocou lá, cara, o Justo pra mim foi, assim, ó, o que me marcou no Justo foi que eu conheci meu pai biológico. Olha. Muitas histórias, Muitas assim. histórias. E assim, essa pra mim, assim, foi muito marcante. Que maneiro. cara. Pedidos de casamento. Casamento. Que Que legal. barato. Muito legal. Gravação de Cliente. videoclipe. Isso Ah, aí. Bruno Vitorino isso gravou lá. aí. maravilhoso. Ficou lindo. Ficou É, lindo, ficou ficou muito lindo. bom, cara. E como vocês conseguem enxergar, porque brasileiro é muito da informalidade, né? Ou é aquela CLT, o cara fica a vida inteira ali, ou quando o cara quer se libertar da CLT, ele vai para a informalidade. Normalmente Sim. são esses dois perfis, né? Porque empreender no Brasil não é fácil, Não, é cara. muita burocracia, enfim, é muita incerteza, é imposto pra caramba. Não tem incentivo. Não tem incentivo. Pois é. Mas como vocês enxergam, ainda assim, enfrentar, ir numa cidade que totalmente, se pensar, pô, vou fazer uma baita cafeteria top, de alto padrão, você não pensaria em São Gonçalo. Então, empreender já é uma Na loucura. contramão de tudo. Em São Gonçalo, como vocês enxergam essa loucura toda? Então, eu estava até comentando com o Bruno esses dias que se fosse com a bagagem que a gente tem hoje, quase 7 anos depois, talvez a gente não faria. Porque a bagagem ela é muito boa para algumas situações, mas para outras não, né? Você precisa de fato não conhecer, porque você não encara aquilo, né? Eu falo para ele, Bruno, se você soubesse tudo que a gente ia passar, todos os desafios, você montaria de novo? A ele, caramba, eu acho que não. Então, assim,
conhecer muito, ter muita bagagem, às vezes é um empecilho para um passo de fé. Uhum. Então, assim, a bagagem ela é boa, a experiência é boa, mas às vezes ela vai pesar para você, de fato, se arriscar, se lançar, né? Então, assim, é desafiador até hoje, né? Mas eu costumo dizer que empreender para mim, assim, que nada mais dê certo, assim, que hoje a gente tem o justo, mas amanhã a gente não tenha mais, mas mudou a perspectiva que a gente vê a vida, o mundo, Legal. né? Tudo, né? Financeiramente, politicamente, né? Essa guerra cultural, por exemplo, patrão, empregado, a gente vive isso no dia a dia, rico, pobre, empreendedor, CLT, né? A gente vê uma guerra cultural nesse Sim. sentido, né? E você poder ter estado de um lado e do outro Aham. muda a sua Porque, visão de mundo, porque né? tem muito ainda essa cultura, desculpa, mas é uma pequenez, não sei, de que o patrão é o grande vilão que está explorando a minha mão de obra, tá Exatamente. pagando uma merreca pelo meu tempo para construir o sonho dele, tipo, né? Não, e a gente procura ser muito aberto com os nossos colaboradores, muito sincero, muito transparente. A gente sempre fala que para o empreendedor é muito e para eles é pouco. A gente Uhum. sabe disso, né? Sim. Porque o Brasil, infelizmente, não tem incentivo nenhum. Não Pelo é contrário, né? Porque a quantidade de imposto que a gente Exato. paga É é surreal. absurda. Cara, é surreal. E É um ambiente hostil para se empreender, né? sim, e a época que você estava lá como funcionário, acabou o horário, você ia para casa E vai dormir, né? dormir com a cabeça tranquila. Empreendedor não Exatamente. tem Não. isso, né? Agora eu tô aqui já pensando como que vai ser amanhã, né? Como tá sendo o fechamento. Caramba. Mas assim, mas até pegando com base disso que você falou, interessante, eu lembro que toda essa jornada, né, de sai do trabalho, monta, ajusta, a gente estava ainda com obra e assim, o meu planejamento mínimo era pensando na minha família. Então assim, eu larguei tudo, vou fazer o justo, tá? Mas eu tenho que sustentar minha casa, porque até então a gente não tinha mais renda, porque ela trabalhava ajudando os pais no restaurante que tinha. Só que eu anunciei que ia montar o café, os pais fecharam o restaurante. Caramba. E aí? Então, Coincidentemente, assim, no mesmo período? não, os Foi pais... coincidência. Caramba. Ele saiu do emprego no dia, meus pais arrendaram o restaurante deles no outro dia. Foi assim. Então, assim, Caramba. não tinha renda vindo dela, não tinha renda vindo de mim. E aí eu tava onde? No auxílio-desemprego. Assim, gente, eu tô falando assim, algo que eu passei, o que muitos brasileiros passaram. Então, para quebrar esse paradigma realmente de patrão, né, empregado, então assim, eu conheço o lado de lá. Né, e assim, eu lembro que aí eu abri a empresa 21 de abril de 2018. Eu saí em fevereiro, então eu peguei somente um auxílio-desemprego que foi em março. Em abril, que estava esperando, o que aconteceu? Eu abri a empresa, Cortaram cortaram. O auxílio, porque ele abriu um CNPJ, então Só que ele... assim, abriu o CNPJ, mas não tinha movimentação, porque eu estava em obra. Eu só quis abrir o CNPJ e começar a comprar material, essas coisas no nome da empresa. Nossa. E assim, não tinha receita, só tinha despesa. Mas ainda assim, a Receita Federal, enfim, entendeu que eu estava tendo ganhos monetários e cortaram o auxílio. E não tinha dinheiro para nada. Exatamente. Não tinha. Foi Foi desafiador. desafiador. Eu lembro que a gente estava, não sei se estou adiantando aqui a nossa parte, mas eu lembro que a gente estava para inaugurar e eu não tinha R$1 no bolso, no cartão de crédito. Não tinha A nada, loja estava pronta, estava tudo pronto e não tinha R$1 para comprar insumo. Não tinha, estava tudo estourado. Cartão de crédito especial, tudo estourado. Tudo estourado. A gente moveu tudo para montar o justo, né? E eu lembro que eu recebi 2 ligações. Uma foi da Dani Bravo, assim, do nada, não foi nem ligação, foi uma mensagem. Do nada, ouve essa música aí, que era para Ser Valente, né? Acho que é do Marcos Almeida. Sim. E no dia seguinte, um amigo, cara, especial até hoje, eu tenho ele como até um conselheiro, que é o Tai Kang, lá de São Paulo. E ele falou assim, irmão, ele me chama de irmão Bruno, tem um sotaque diferente. Ele é coreano, Ele é né? coreano. Ele falou assim, cara, sei quem é.
tá tudo bem? Eu falei, tá, irmão. Cara, estamos super empolgados para inaugurar. A gente inaugura daqui a tantos dias. Uma tal. semana. Era uma semana. Daqui a tantos dias e tal. Ele, tá, mas não foi isso que eu te perguntei. Tá tudo bem? Aí eu falei assim, tá. Aí ele, bem mesmo? Aí eu falei, cara, ele tá me apertando. Eu falei, mano, não tá. Aí ele, então fala. Fala porque Deus já me incomodou aqui. Caramba. Aí eu falei assim, uau. Eu falei, cara, não tem dinheiro pra nada. Aí ele falou, então tá. Eu tenho 7 mil para receber de um valor de uma pessoa. Caramba. E esses 7 mil eu quero botar na sua conta agora. Me dá a sua conta. Cara, assim. Então, assim, não tem como não ver que Deus, desde o Exatamente. início, estava Sim. cuidando de tudo. Que legal, É. cara. Que legal. O Thay, inclusive, foi uma pessoa que ajudou muito a gente, né? Recebeu a gente em São Paulo, conversou e você estava falando aí sobre esse ambiente hostil do Brasil, muito imposto. E eu lembro dele falar assim para mim, para o Bruno, Bruno, Tamires, não se sabote, porque vão ter horas que vocês vão querer se sabotar, porque não vão aguentar a pressão, mas não se sabote. E isso, sempre que veio a tentação de se sabotar, a gente lembrava, cara, não, a gente não vai se sabotar. Então, assim, a gente procura, a gente não sonega nada, a gente procura, de fato, tentar ser justo, né? É difícil, é muito difícil, mas a gente tenta. E, inclusive, o nome é um trocadilho, né? Então, assim, a gente. É um nome muito legal, muito forte. É, muito É. bom. Mas é um trocadilho, né? Quantas vezes a gente já. Ah, mas isso é justo? Então, Caramba. é um peso, assim. É pro bom, né? E pro mal também. Sim, esse aí é como parâmetro para É. vocês mesmos, né? Exatamente. Agora, ainda que empreender não seja simples, vocês conseguem se imaginar CLT de novo? Jamais. Jamais. É libertador, né? Mesmo você, Bruno? Nossa, pra mim. Porque assim, foi até uma frase que eu ouvi do próprio Thay, né? Eu tenho muito carinho pelo Thay. O Thay, né, quando a gente foi conversar e contando um pouco da nossa história, a gente foi a São Paulo, porque foi até na época o Ícaro e o Davi falou assim, cara, eu vou te apresentar o Thay, porque é um irmão referência pro pessoal sobre empreendedorismo e tal. Pô, vai conhecer o Thay. E a gente pegou, foi até a experiência do avião que a gente contou pra vocês, né? Sobre quando a gente foi pra São Paulo. E aí, né, a gente sentado assim conversando sobre a história, tá, pô, muito bonito, tal, a história de vocês, Deus falou, tal, mas isso é tudo errado. E o plano B? Aí eu falei assim, não tem plano B, tá? A gente tem que fazer, o plano B é fazer o plano A dar certo. É isso aí. E aí ele falou assim, uau, eu quero ajudar vocês nisso. Então é sobre isso, né? Hoje, meu plano A é o justo. Né? Foi aquilo que a gente foi chamado, foi prosperar a nossa família e a gente crê que junto a gente vai prosperar a vida dos colaboradores, prosperar a vida da comunidade, né, da cidade em si. E a gente assim, até faz um reflexo, né, de 2018 até hoje, né, do justo da unidade de Alcântara. Então a gente entende assim, que a gente foi uma sementinha que a gente plantou ali e a gente hoje vê como que aquilo está florido. Eu ia falar porque o entorno é muito bacana. Até o Justo que é no centro, eu vi a rua ali, a gente foi só uma vez, né? Mas eu lembro de ser muito fofo o entorno também, os outros estabelecimentos. Eu assim, gente, que lugar diferente aqui no meio de São Gonçalo, que legal. Então foi uma semente que vocês plantaram e estão vendo prosperar ali, né? E foi o que você falou no início, né? Tem a ver com a beleza, né? Então, assim, a gente viu assim, como trazer não só a questão da justiça, né? Mas botar a beleza numa cidade que é muito, assim, considerado o patinho feio, né? Sim. O lugar que é dormitório, que não tem um ponto turístico. As pessoas brincam, pô, o Justo hoje virou um ponto turístico, né? Pô, que bom, fico feliz, né? Então, assim... E acho que tem muito a ver com a gente entender qual é o nosso papel no reino. Sim. Né? Porque se eu olho para uma coisa que está faltando e eu simplesmente critico o que falta, Exatamente. eu nem precisaria passar por ali. Ou seja, tanto faz eu estar ali ou não, né? Eu sou mais um. Agora, se eu entendo que eu sou um agente do reino de Deus, se eu olho que falta algo,
Então é meu papel como agente do reino suprir aquilo que falta. Que Né? mesmo Deus Exatamente. está mostrando, né, para você. Se aquilo tá Isso, te incomodando tanto, é isso é aí. porque é Deus Porque às falando. vezes as pessoas têm muita tendência ou de criticar, só que horrível aquilo, né? Ou de ficar lamentando, que horrível, que, né? A gente não foi chamado nem para lamentar, nem para criticar, mas é para a gente fazer justiça, né? Estabelecer o reino de Deus, que é a vontade de Deus sendo feita na terra, assim como é no céu. Esse é o reino dele, trazer paz, justiça, alegria, mudar a realidade. Senão, não tem faz nem sentido se chamar cristão. Se não for para entrar no lugar e fazer o lugar ficar diferente, se não for para encontrar alguém e fazer a vida da pessoa ficar diferente, Exatamente. então não faz sentido carregar o Espírito Santo, né? Algo tão poderoso dentro da gente, né? Exatamente. Faz muito sentido. Não, muito maneiro que vocês fazem, de verdade, de verdade. Sou Legal. fã do Engraçado Justo. É. que a Morena falando sobre o entorno, né? Uhum. Eu lembro que assim que a gente pegou a chave da loja, eu entrei na loja e eu falei assim para o Bruno, parece que eu tô vendo. Vai abrir alguma coisa ali, Que ali, legal. ali. E de fato o Senhor me mostrava que aquele lugar ia prosperar, Que né? maneiro. E é muito interessante, né? Tem até uma. Eu não sei se eu vou falar, porque não sei se eu falo, se não vou falar. Até porque tá em off ainda, não sei quando vai ao ar, mas vamos lá. Qualquer coisa o Bruno dá uma cutucadinha assim por baixo. Mas nosso filho, a gente estava num lugar, porque agora a gente está expandindo através de franquias, né? E a gente estava no lugar de uma possível franquia e a gente foi com o nosso filho mais velho, né? O Samuel. E a gente está lá e tal, vê o lugar que a pessoa está interessada e tal. E aí a gente ficou analisando fluxo, ponto e tal, e a gente comentando. E o que você acha, amor, e tal. E o Samuel lá de olho, né? Ouvindo e tal, não sei o quê. Aí ele virou e falou assim, pai, mãe, não, vocês não precisam ficar preocupados com isso, não. Quando o justo chegar aqui, vai prosperar. E aí eu Muito falei bom. assim, Que cara, legal. É que isso. bonitinho. Eu falei, meu Deus, é sobre isso, Ele né? entendeu. Não é sobre nós, né? Mas sobre a missão que o Senhor nos deu, né? Levar o reino, isso aí. É contar com o beleza. favor, né? Contar com o favor de Deus. Tocou, vai mudar. Botou o Isso pé, aí, mudou de tudo. fato, de Não, fato. e legal que assim, vai passando o tempo, a gente parece que já experimentou, né? Experimentou experiência estranha, né? Mas já viveu aquela experiência, né? E parece que aquilo meio que vai ficando adormecido na gente, porque assim, se olhar a ousadia que a gente teve lá em 2018 e agora, a gente fica assim, cara, a gente foi maluco pra caramba, né? Mas assim, a gente consegue ver isso respingar no nosso filho, né? Então a gente, de fato, quando a gente entrou, né, na vida do justo, né, obedecendo o Senhor para montar uma cafeteria, não foi só o Bruno, não foi só a Tamires, foi a família, né? Exatamente. Então assim, o Samuel, por ter 4 anos já naquela época, ele já tinha um entendimento, então assim, ele foi experimentando junto com a gente, né? Junto com a nossa comunidade, então foi muito bacana. Como, pegando esse gancho do Samuel, né? Como essa perspectiva muda quando você empreende, você começa de fato ver as coisas com um olhar diferente, né? Por exemplo, o Samuel, ele na escola, sempre que tem uma reunião com a professora, eu falo sempre para a professora assim, a gente não está preocupado com a nota dele, mas sim se ele aprendeu ou não, porque pegando esse gancho, se você for ver hoje quem empreende, geralmente não foi o melhor aluno. É verdade. É verdade. Foi o cara lá de trás, que era o zoador, que botava fogo na turma. Eu. Aí, ó. Então, assim, nós vivemos culturalmente, né, muito nichados nisso, né? A escola prepara para um bom emprego, né, uma boa carreira, um bom concurso, né? E o empreendedor, ele fica meio assim, é o cara que não deu muito certo, aí ele vai tentar. Sim. E não é sobre isso, é sobre vocação, de fato, isso né? aí. Porque quem escolhe uma carreira, ok, né? Quem faz um concurso público também, e quem empreende também. Então, assim, de fato é vocação, né? É vocação. Sim, Lá em casa eu sei perfeito. muito bem disso. porque eu venho de uma família de empreendedores. Meu pai e minha mãe são empreendedores natos, assim, eles são maravilhosos. Mas e a minha irmã veio para o Rio, montou uma loja linda de tapete. Ela super, assim, tá
arrasou, né? Ela conseguiu entrar no meio e engraçado que ela gourmetizou os tapetes. Ah, Ela legal. conseguiu criar o tapete como uma boutique. E Virou- tapete é um produto virou complicado. grife. Virou De grife. tapete. Porque tapete maneiro. pisa é uma coisa que não era tão valorizada. Entendeu? Mas ela conseguiu botar, deu uma gourmetizada, né? E ela também tem super essa veia empreendedora. Mas eu não tenho. Como não E faz tem? parte. Eu acho que tem. Não, eu não tenho. Eu já tentei empreender, né? É bom quando eu tô com você, amor, e aí dá certo, deve ser igual a dupla, Sim, né? isso aí. Isso aí, Mas é verdade. engraçado isso, porque eu vejo como vocação, e a pessoa quando ela, gente, sério, não tem política, não tem imposto, ela vai, porque tá no Exatamente, sangue. Exatamente. E agora falando especificamente sobre café, ok? Porque disse que brasileiro ama café, né? Tá na casa do brasileiro sempre, Vai ter um cafezinho. mas ao mesmo tempo o brasileiro não sabe tomar café, Não sabe. né? Ajuda a gente, nas dicas. Eu lembro que as pessoas iam tomar café, né? Aí, o primeiro curso que a gente fez, o barista lá ensinando a gente. Aí, meu pai foi com a gente, foi botar um adoçante no café. Aí, o barista falou assim: o senhor vai botar um estragante? Então, Muito tem. A verdade é que o café é de cada um, né? Cada um toma do seu jeito, né? Mas foi, assim, pra gente implementar essa cultura de café foi difícil, né? De fato é difícil, Sim. porque o café, a memória do povo é colocar açúcar, café bem forte, né? E tomar, mas assim... Café bom é café forte, tem isso aí. Exatamente, mas o café não tem nada a ver com isso, né? O Uhum. café que a gente toma, pelo menos que a gente tomava, era muito ruim. O que a gente tem tentado falar para as pessoas que estão se conectando com esse mercado de café, de cafeteria, que estão querendo conhecer mais, assim, busque conhecer sobre a origem do café. O café é uma fruta. Então, assim, as grandes empresas, para poder ganhar volume de venda, e o café, assim, ele mascara o aroma, né? Então, assim, quando você vê aqueles filmes americanos, né, de cães farejadores, o que está lá forrado para cobrir a droga, né? Verdade, é café. Então, assim, o que muitas das vezes tentaram fazer com a gente, né? Porque os melhores sempre vão para o exterior, né? E a gente ficava pegando só a rebarba ali, né? Sim. Então, assim, muitas das vezes, né? Por muito tempo, a gente estava tomando pau e casca, né? Porque, assim, como o café é mascarado em grande volume, você bebia 1% talvez de café. Caramba. Porque, assim, o restante era mistura. Caramba. E aí, por isso que tem essa classificação tradicional, Sim. extra forte, superior, gourmet, aí vem especial. Então, tudo isso é uma classificação que a própria Associação Brasileira de Café vai certificando, né? Sobre o percentual que você tem ali de uso de café. Caramba. Então, a pessoa que fala assim, impossível tomar café sem açúcar, é horrível. Na verdade, ela que tá tomando café errado. Sim. Exatamente. Né? E a açúcar, ela mascara o sabor do café. Ela fica doce, o café fica doce. Então você não consegue sentir de fato o café. É impossível, de fato, tomar um café ruim sem açúcar. Não tem não dá. como. Não Sim. tem como, né? Sim. E hoje em dia já tem no mercado, dá pro cara achar um café que dê pro cara tomar, ou tem que partir realmente para um café especial? A gente até fala assim, seria até ruim eu fazer isso porque eu tô colocando em prova, mas assim, brincadeiras à parte. Mas assim, você tem as linhas tradicionais, né, extra forte e tudo mais, mas tem a linha gourmet, que você vai no mercado e você hoje consegue pegar um café legal. Legal. Então, Ou já vai aqui, né? ou vai direto no jus de café. não tem Mas erro. é aquela questão do conhecimento mesmo, né? O conhecimento, ele liberta, né? Então, a indústria, ela já está vendo que o brasileiro, ele está começando a se conscientizar. Então, calma aí, a gente é o maior produtor de café do mundo. E que café é esse que a gente está tomando? Tem um mercado aqui, né? Super poderoso. Engraçado que em rede social eu vejo muita galera educando. Eu gosto de TikTok, eu confesso. E aparece, porque TikTok eu gosto que aparece muita coisa aleatória, não é só das pessoas, quer dizer, a maioria de quem você não segue. Então aparece muito conteúdo de café pra mim. E a galera ensinando,
ó, vai no mercado, vê isso aqui, vê aquilo ali, ah, sabe que o café brasileiro tem isso, tem aquilo, então todo dia quase aparece algum conteúdo de café para mim, quer dizer, a galera tá pulverizando realmente a Sim, informação, isso é muito É, legal. tá em verdade. ascensão, né? É. Tá se Hoje tem os descobrindo, coffee né? lovers, né? Que as pessoas que são apaixonadas por café e vai no TikTok, Instagram. E eu acho que o grande divisor para esse momento que a gente está vivendo agora é justamente pelas redes sociais, né? Os acessos que a gente tem, que a gente vê. Então, E assim, não adianta você ser o chato do café, né? Você tem que ser o Sim. educador do café. Você sabe por que o café é assim? Porque tem gente que fica meio chata, né? Não, eu não tomo café Sim. com açúcar e tal. E não é sobre isso, né? É sobre você educar de fato, né? Porque o café, ele tem muito a ver com o vinho. Basicamente, é muito parecido, né? O vinho suave não é vinho, vamos dizer assim, né? O Pois é. vinho seco, de fato, é vinho. Eu nem posso Aham. falar muito de vinho, que eu não conheço muito Então, bem. mas o que eu saiba, só existe vinho suave no Brasil. Não é uma coisa sei. normal. Sim, eu já ouvi É, eu falar ouvi falar Não isso é, também. já ouvi, posso estar É. enganada, ou em poucos lugares, mas no Brasil, porque bota açúcar. Pega o vinho, Exatamente. Que doideira, bota né? açúcar. É a É. Igual mesma o coisa café. com café. Eu quero dizer, o Exatamente. café é uma fruta. Exatamente, ele é uma Já, fruta. já é doce. A história do café é muito interessante, Ah. né? O que se conta, a história que mais se conta é que um monge, ele passeava com as ovelhas, né? isso. Lá que tinha lá no mosteiro e tal. E já ouviram essa história? Não. E aí ele percebia que todas as vezes que as ovelhas comiam uma frutinha vermelha que tinha no alto, assim, elas ficavam mais agitadas. Muito bom. E aí ele um dia, vê se eu estou enganada, mas é isso mesmo. Um dia ele colhe aquelas frutinhas, leva lá para baixo e começa a fazer um chá. E aí começa a fazer a infusão e daqui a pouco, vamos fazer de outra maneira, vamos torrar, vamos... Caramba. E dizem que a história do café começa assim, né? E aí, como ele viu Interessante. que as ovelhas ficavam mais agitadas, ele começou a servir o café em infusão, né, para os outros monges, para eles tiverem mais tempo de oração. Exatamente. Isso aí. Muito bom. É Já viu, você tá orando interessante. pouco, toma café. É isso aí. É um café bom é de Deus. É isso aí. E o Que legal é que maneiro. o café, como a Morena falou, né? Não sei se foi você, tá na mesa do brasileiro, né? Fala muito sobre isso, sobre mesa, né? É sempre assim, você vai na casa de qualquer pessoa, né? Depende de faixa etária, classe social. Vamos tomar um cafezinho? Você aceita um cafezinho? Muito Sim. legal. Essa democracia que o café traz, né? É muito interessante, né? É. Muito legal. E essa semana eu estava conversando acho que foi com o Estevão e a Melissa, não lembro, aqui na Lume, que ele estava falando, poxa, ele tem que fazer uma coisa legal para a galera que chegar aqui, né? O visitante chegou e tal, a gente falou, pô, de repente dar algum presente para a pessoa. E aí o Estevão falou, cara, café é legal. Porque café tem um processo, você para, você senta com a Sim. pessoa, conversa, você dá um presente, a pessoa recebe o presente, agradeceu e foi embora. Agora o café tem um negócio de relacionamento, de sentar, conversar, passar Um o cafezinho, ritual, né? tomar o café junto, né? Exatamente. E é super acessível o café, né? É verdade. Qualquer um tem acesso, né? É uma xícara de café, comprar e fazer em casa, não é? Por exemplo, o vinho já não tem muito essa característica. Para você tomar um Sim. vinho melhor é mais caro e tal. Verdade. E o café não, né? Muito interessante isso. Que maneiro. Agora deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. É porque esse microfone que a gente tá usando aqui, ele tá com cenário novo, um monte de coisa nova, mas isso não mudou aqui, Muito bom. entendeu? Eu queria que vocês imaginassem o seguinte, o que vocês dissessem nesse microfone, nesse momento, pudesse ser ouvido por todas as pessoas do mundo, de todos os lugares, pessoas do passado, do presente, do futuro, só que cada um de vocês só pode dizer uma única coisa. O que vocês têm pra dizer? É cada um, né? Cada um. Cada um. Isso, não precisa ser a Não mesma precisa, coisa. não precisa combinar, pode ser cada um uma coisa. Então, acho que eu falaria algo que faz muito sentido para mim, tem feito e com certeza vai fazer. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito.
isso faz todo sentido. Então eu falaria isso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Maravilhoso. Muito bom. Bruno. Vamos lá. Eu acho que vou falar muito pela minha experiência, então, do que eu vivi do justo e que eu tenho vivido sobre essa palavra, né? Obediência. Eu acho que quando eu aprendi realmente a questão da obediência, eu entendi o significado que obedecer é melhor que sacrificar. Porque Deus ele só pede sua obediência, ele não quer o seu sacrifício. Então você pode ficar usando a força do seu braço, você pode ficar tentando, mas ele só quer sua obediência. Então acho que é isso. Muito bom. Vocês dois falaram a mesma coisa, vocês perceberam, né? Então, ao invés de né? ficar Sem quebrando a combinar, né? cabeça, tentando alguma coisa, vê o que Deus quer que você faça, Que tudo vai cooperar. obedeça e Isso tudo vai aí, cooperar, porque ama a exatamente. Deus e viver segundo o propósito que Ele É estabeleceu, isso aí, né? exatamente. Pô, maravilhoso. Obrigado. Obrigado por esse tempo. Gostou? Obrigado pelo convite. Maravilhoso, adorei Prazer falar. é nosso. Falar sobre café, falar sobre beleza, sobre esse chamado que vocês foram chamados para levar beleza onde vocês passam. É. Servir pessoas, isso é incrível. Muito Amém. legal. Ainda rola um café. Amanhã vamos tomar Nossa. esse cafezinho aqui. Amanhã eu vou ser acordada com o Ah. melhor café. Com o baldezinho Ah, novo. O baldezinho é, novo. Muito legal. Pô, maravilha. Obrigado de Nada, verdade. a gente tá? que Obrigada agradece a pelo tempo. oportunidade. Obrigado. Muito bom estar aqui. Obrigado também, você que acompanhou a gente até aqui. Tenho certeza que foi um papo incrível para você. Você sabe como é que a gente faz aqui. Se foi bênção para você, tem que ser bênção através de você também. Então você vai mandar esse vídeo para o maior número de pessoas que você puder. E comenta aqui também quem mais você quer ver sentado nessa mesa com a gente aqui conversando. Beleza? Se você ainda não se inscreveu no canal, já se inscreve, ativa a notificação, dá um like. É isso tudo que tem que fazer, que você já sabe como é que é, né? Não é isso? Perfeito. Então, Como sempre. como sempre. Então é isso, até a próxima, valeu, porque Deus é bom. Tchau, tchau.